Olá para você, mais um programa especial falando de Copa do Mundo, né? Neste período em que a gente está com mais um Mundial e, claro, a gente busca aí todos os destaques e tudo o que viveu e vive a história das Copas do Mundo. Mais um Ultimar entrevista para você especial. Hoje a gente conversa com Roberto Bratz, auxiliar de arbitragem. A arbitragem é sempre uma coisa muito curiosa em Copa do Mundo, né? Ele foi auxiliar na Copa da África do Sul. Obrigada por nos atender, Roberto. Cara, é um prazer estar aí, poder falar um pouco de Copa, né? Poder falar um pouco de arbitragem. É uma coisa que instiga bastante a curiosidade da população, né? Me diz uma coisa, a gente tem uma curiosidade muito grande com os auxiliares, com os árbitros, né, em termos de Copa do Mundo. Qual que é a sua história com o futebol? Como é que o futebol entrou na sua vida? Na verdade, um projeto de jogo, né? Há um período aqui, um período mais complexo, né? Cheguei a disputar campeonatos amadores a nível estadual, aqui no estado do Paraná, um amador no estado, juniores, e uma promessa de alguma coisa mais, né? Lógico que quanto à dificuldade, mas aí acabou vindo uma lesão, e nesse período em que eu estava parado, surgiu o curso de arbitragem. O primeiro curso de arbitragem no interior. Até então, os cursos existiam só na capital, em Curitiba. E fizemos esse curso, que teve a duração de aproximadamente um ano, todos os finais de semana, e a partir daí começa a história do Bratz na arbitragem. E me diz uma coisa, você sempre teve esse sonho, né, de ser... Você queria ser o quê? Árbitro ou queria ser auxiliar mesmo? Ou auxiliar foi uma consequência? Auxiliar foi uma consequência. Você só em ser árbitro, né? Como assim? Todo mundo imagina. E aí vai se adaptando, alguns não. E um período, né? E foi já em 97, a direção de árbitros do Paraná falou: nós temos 3 aspirantes à FIFA que estão antes de você, você vem depois deles na hierarquia. Sim, você está num período mais para assistente, nós temos uma vaga de assistente FIFA para o Paraná e você está entre os 3. Você aceita? E o meu instrutor na época era o Fernando Oma, enquanto ele era instrutor nosso, ele também foi assistente FIFA. Ele voltou de uma viagem, não me lembro se foi Honduras, mas foi para a América Central. E com a marra dele, ele veio com a mala com todas as etiquetas da bagagem. Eu falei: rapaz, a FIFA viaja. Eu vou para... Falei: se é para ir para a FIFA, eu vou até de Gandula. Meu sonho é viajar. Mas lógico, dentro do que a arbitragem pudesse oferecer. E isso acabou se realizando. Agora me diz uma coisa, obviamente você passou por várias situações, a gente fala muito da Copa do Mundo, né? A sua chegada na Copa da África do Sul em 2010, né? Fazendo parte de um trio que tinha o Carlos Eugênio Silva, que estava indo, se não me engano, para a sua terceira Copa, né? E também tinha o Altemir Hausmann. Para chegar até aí, o caminho foi árduo, né? Não foi essa coisa maravilhosa, cheguei, sou FIFA, estou indo para o mundo, não foi, né? Não, não é. Além de todo o teu histórico, né, do país, assim como muitos ficaram pelo caminho, você tem que ser tá dentro dos 10 melhores do teu país para você ser indicado para o quadro da FIFA, o que já é muito difícil, né? É você chegar no quadro da FIFA. E depois ir para a Copa do Mundo é algo assim que poucos irão realizar, até pelos poucos árbitros que vão para uma Copa do Mundo, né? Mas para você entender um pouco de nada, só a Copa do Mundo, por exemplo, esses 2 trios brasileiros que estão aqui selecionados, eles já estão há 4 anos com torneios internacionais, com preparação física, com preparação mental, intelectual. Então, para a Copa especificamente, você fica 4 anos trabalhando para uma Copa que você vai, como nós, atuamos 2 jogos, né, com possibilidade de 3, 4. Então, assim, é muito empenho dos árbitros para poder estar na Copa do Mundo. Lógico que é uma coisa muito complexa, uma decisão tua muda o destino de uma equipe, de um país, né? Então realmente tem que ter um trabalho muito grande, mas a FIFA ela se empenha nisso, em questões técnicas, questões de preparação, ela dá realmente o suporte necessário para você formar um bom árbitro.
paga o que deveria pagar aos árbitros, como paga aos jogadores, é claro. Mas na questão de suporte, de ensinamento, é muito bem aplicado o conhecimento da FIFA. Agora, todo mundo diz que depois, né, existe uma seleção prévia, né, depois os 30 trios, acho que são 30, né, são escolhidos aí para a Copa do Mundo. Dizem que a FIFA acompanha vocês 24 horas, é isso mesmo? Bom, para ter uma ideia, nos 2 últimos anos que eu estava, né, como preparado para a Copa, eu devia estar online, dentro das atividades que a FIFA me passava 8 horas por dia. Certo? Respondendo questionários, participando de webconferências, além daquilo. Então, realmente, sim, de tudo aquilo que a gente pratica, eles vão estar nos acompanhando. Né? Uma coisa que as pessoas têm que para a FIFA, nossas atuações no Campeonato Brasileiro, campeonatos estaduais, campeonatos regionais, praticamente não tem um peso. Ela vai avaliar sempre os jogos e os jogos internacionais, jogos eliminatórias, os campeonatos mundiais, né? Sub-15, 17, mundial de competições, é que o árbitro é avaliado. Então, se o árbitro tem um desempenho excelente dentro dessas competições, ele pode até vir cometer um erro aqui ou estar num mau momento no seu país que não vai interferir na sua qualidade para a FIFA. Agora, você tinha estado num Mundial de clubes, não é isso? Antes da Copa do Mundo da África do Sul. E isso te ajudou muito por ali? Olha, sim, com certeza. Na verdade, todos os torneios que a gente faz, eles são avaliativos, né? Nós tivemos um torneio em 2007 na Coreia do Sul, que foi realmente decisivo, principalmente para mim e o Altemir. E, infelizmente, ele não foi decisivo para o Salvo Espínola, que acabou ficando fora por causa de um jogo e um cartão. Mas, assim, aí voltou ao Simon, que eles achavam que, pela atitude que o Salvo tomou, não teria experiência suficiente. Eu discordo do critério, mas é o critério da FIFA. Então, realmente, esses torneios são muito importantes. Já a Copa de Clubes, né, ele era mais uma afirmação do Simon, que não estava no momento fisicamente 100%. Eu e o Altemir, assim, já tínhamos essa garantia. Mas, lógico que o trio tem que estar inteiro. Mas mesmo lá, ele foi muito, muito importante, porque agora, há poucos dias, o Altemir até me enviou um vídeo novamente e falou assim, pô, grandão, é que você não me diz naquele dia que esse lance foi tão difícil? E eu falei, homem, eu não quero nem pensar no lance. Nós tivemos, como em muitos outros jogos, né, 3 situações de impedimento no mesmo lance e que resultou no empate, né, do Barcelona na época, né? Então foi um negócio assim muito muito complexo, né? Até então ele estava perdendo de 1-0, por isso empatou, né? Então e acabou virando o jogo depois. Foi uma coisa assim muito muito nervosa. O Simon perguntou umas 10 vezes, tem certeza? Daqui a pouco você começa a falar, não, tenho certeza sim. Não tinha o VAR ainda, né? E foi realmente algo que nos garantiu, nos deu muita segurança. Agora me diz uma coisa, você sempre foi muito elogiado, né, por especialistas e até por jogadores. Parece estranho isso. Ele teve uma situação com o Luiz Felipe Scolari, com alguns jogadores do Palmeiras, mas na verdade a grande maioria, né, nem todo mundo é unanimidade, gente. Mas ele sempre foi muito elogiado por jogadores e por especialistas, muito pela sua técnica, né, pela sua condição física, pela forma como você em campo chamava muita responsabilidade para você mesmo, que é uma coisa que não é normal em auxiliar técnico, né? Como é que você chegou nisso tudo? Ele fica feliz com essa carinha de ótimo, mas ele passou aperto lá na hora, né? Não, e gerou toda essa situação aí de Mara. Foi um jogo aí em BH, né? Palmeiras e Cruzeiro. Verdade. Foi. O Palmeiras, num momento muito ruim, e nós estávamos até com um árbitro que estava tentando se firmar, e tivemos uma marcação de uma questão de um lance, não, mas não gostava. O Felipão estava numa época que até gerou um pouco, ele não aceitava, né, ser questionado. Deram muito poder para ele na época do Palmeiras, mas isso é problema deles, não me
interessa. Eu sempre falei assim, eu estou aqui e vai ter que ser respeitada a autoridade. Você pode concordar ou discordar, mas nós somos autoridades aqui. Aí inventaram uns fatos que eu tinha xingado o pessoal do Palmeiras, palavrões, alguns repórteres. Eu falei, com 19 anos, na primeira divisão do mundo, problemas de falar palavrões. Eu questionei, eu falava duro, mas ofendi palavrões. Nenhum atleta. No meu último ano de fazer isso, inconcebível. Eu falei, aí você faz seu exame, nem... Mas ficou essa relação mesmo do Felipão, e algo que eu vou colocar aqui. Ele esteve num evento aqui numa cidade próxima, Cascavel, aqui no Paraná, na Universidade FAG, e as pessoas aqui todas nos conhecem, na região, falam, ô, Brás, Felipão vai estar aí, que tal tá? Você já parou agora? A gente vai fazer esse momento. Eu falei, cara, para mim é coisa do jogo, né? Lá no jogo eu não tenho nada contra ele. Simplesmente a gente tem que tomar isso que acha que é certo. Pode dar, mas é a gente. Assim como eu posso discordar de alguma escalação dele, mas eu não posso ele por causa disso, não posso fazer nada. Ele não aceitou. Ele falou, se ele estiver no evento, eu saio do evento. Então, por aí a gente percebe o momento dele e como ele estava, né, nessa boçalidade, se me permite a palavra. Porque, pô, né, eu tive problema com o Leão, né, que a gente fosse pensar era mais, e a gente voltou e conversou depois. Falei do Luxemburgo, com o Geninho, porque você está na beira do campo, um momento ou outro que você vai, né? A gente, como depois, trocamos, né, de jogo, falamos de várias situações, enquanto aeroporto, enquanto eventos, workshop, mas com ele acerta. Então foi uma, talvez a única que ficou mesmo assim de não, né, alguma treta que não foi do Felipão. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. São as feras da época. A coisa não é fácil, não, gente. E assim, não sei se você sabe, mas eu fui assessora de imprensa do Cruzeiro, tive a chance de trabalhar com o Luiz Felipe Scolari, com o próprio Emerson Leão, né? Então, assim, cada um tem o seu jeito, né, de ser ou de encarar as coisas e a vida. Mas o importante é que você sempre foi muito elogiado pelos jogadores, até pelo comportamento que você tinha em campo. Quando você olha isso tudo, né, e hoje já aposentado da arbitragem, enfim, como é que você avalia a sua carreira, Roberto? E até algumas pessoas nos procuram, né, e falam, você quer fazer? Eu falei, cara, algo meio fora da casinha, que aconteceu mesmo da fé. O centro que você está, por mais que o Paraná hoje já está melhor, mas assim, do interior do estado, eu continuei moro até hoje em Marechal Cândido Rondão, você conseguir essa ascensão, e foi tudo muito rápido dentro da minha carreira, né? No meu primeiro ano como árbitro assistente, eu já bandeirei a final do Campeonato Paranaense. Então foi tudo muito rápido, né? Já em 95 eu já fazia parte do quadro de árbitros da CBF e fui fazendo grandes jogos. Um pouco para chegar à fim, porque muitos bons assistentes, né? E eu avalio assim, bom, tudo o que tive eu trabalhei. Eu só não trabalhei numa Copa América. Nos demais eventos, ou demais que um árbitro poderia trabalhar, eu trabalhei. Isso, o que eu posso dizer da minha vida? Espetacular, né? Realmente, e talvez mais por esse respeito, né? Por você conseguir essa demonstração. Aqui a minha região é muito Grêmio Inter, né? Interior, uma colonização mais europeia, que veio do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então tem essas coisas. Um evento aqui, há uns 4 anos atrás, o Índio, o ex-zagueiro do Internacional também, estava aí, os fãs dele aí, havia um evento, a festa, e o pessoal lá tirando foto e tal, conversada com o rapaz, conversando, os colorados, né, que estavam ali próximos, falaram, ei, Índio, agora está na hora de você se acertar
que o cara fez, né? Eu falo comoveu, não é nem por encher a minha própria bola, mas assim, ele falou assim, opa, para aí, é o Bratz? Ele falou, calma, dá licença, gente, que agora eu vou fazer uma foto com esse cara. Esse cara foi o diferencial. Mas aqui, ó, eu me arrepiei só de ler e falar assim, não precisaria falar que ali não tinha nada, mas esse reconhecimento. Agora, ô, Roberto, na sua última partida, né, como profissional do futebol, no jogo entre a Portuguesa e a Ponte Preta, você foi convidado pelo então árbitro Ricardo Marques Ribeiro, né, daqui de Minas Gerais, para apitar o término do jogo. Aí foi a homenagem, né, justa à sua história ali, às margens do campo. O que você sentiu naquele momento? Peraí só um pouquinho. Ô, gente, eu tô gravando. Eu tô gravando, gente. O que eu tenho que repetir? Tá. Ô, Roberto, eu vou repetir com você, só porque a gente teve um probleminha aqui na gravação, tá? Vamos lá de novo. Ô, Roberto, no seu último jogo, né, na despedida, aí a gente pode dizer, o jogo foi Portuguesa e Ponte Preta. Sim. Você foi convidado pelo então árbitro, né, o mineiro Ricardo Marques Ribeiro, para apitar aí o término do jogo, né? Eu tenho a impressão que deve ter sido, além de uma homenagem dele, né, e ali inteirado das coisas, de tudo que significa ser um árbitro de futebol, foi uma justa homenagem, né? Essas imagens aí correram o mundo, enfim, todo mundo viu ali a sua despedida. Como é que foi aquele momento ali para você? Um momento que, assim, que me deu muita alegria, que esse jogo, eu sou meio assim, né? Até você vai lembrar algumas fatos perto do jogo, eu quase não fui para esse jogo, por ser o último jogo. Até então, no Campeonato Brasileiro, a última rodada tinha todos os clássicos, né? Principalmente entre os seus rivais no estado. Tinha aí, nessa mesma data, Atlético e Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, Internacional e Grêmio. Então, encerrar um jogo desses, né? Não que, né, menosprezando, mas nesse jogo. E eu falei, não, a minha história não pode, gente, né? Como eu falo, eu sou uma pessoa de sorte mesmo. A minha esposa me convenceu a ir no jogo, essa é a verdade. E aí ela acabou indo junto, e vai também lá assistir o jogo. E se não fosse por ela, eu ido nesse jogo, essa é a verdade. Acabou que o Ricardo transformou tudo aquilo que eu tinha ido para o jogo de não felicidade em algo maior do que talvez eu tivesse ido em qualquer outro clássico, né? Então, mais uma vez, a sorte esteve do meu lado e o Ricardo, né, que a gente fez vários jogos muito bons, né, jogos de final de Copa e outros jogos que ele estava voltando, né, em algum momento difícil da carreira, eu estive junto com ele, então, realmente, vindo dele, né, eu me lembro das palavras, eu falei, não, Ricardo, não faz isso, eu vou acabar com a minha carreira, não, acaba você, não, eu. Foi o que aconteceu. Agora me diz uma coisa, para a gente encerrar, o que mais te marcou nessa Copa do Mundo de 2010 na África do Sul? O local da Copa, né? Você está numa área e você pegando toda ele, para eles, foi questionado na época se valeria a pena o Brasil ter investido o que investiu. De forma mais todo mundo, né? Que eles vinham de pouco tempo de reconstrução, né? As pessoas agora tinham liberdade, mas não tinham trabalho. A água é realmente um elemento. Visualizando isso, a gente visitando a alegria das pessoas na Vovonzela, a gente treinou num colégio. Você vendo as etnias se misturando diferente para a África, né? E para nós também era um bem diferente, que estava entrando muito os sites de apostas, né?
as apostas no mundo do futebol. E havia muito escândalo, muitas denúncias, e nós ficamos afastados. 50 quilômetros de estrada de chão, onde não era a nossa contratação no Hotel Fazenda, até com dificuldade de net e tudo, para a gente realmente ficar isolado. Nos frustrou, por exemplo, quem foi na Copa da Alemanha, conheceu a Europa, porque você tinha folga, 2, 3 dias depois do jogo, de trem, você conhecia. A nossa folga era 4 horas, você ia junto de seguranças, de locais específicos para visitar e voltava para o hotel. Então, assim, uma comunicação bem... Porque havia muita denúncia, então havia esse medo, né, disso. Então, foi toda uma expectativa diferente. E nesta Copa em si, nosso trio, nós trabalhamos no jogo da Inglaterra e Estados Unidos, né? Talvez o maior aparato de segurança que já se esteve numa Copa do Mundo. Espaço aéreo bloqueado no estádio, porque o vice-presidente dos Estados Unidos foi assistir o jogo. Nós, os árbitros, passamos por revista, detectores de metais. Então, foi uma tensão. Era o primeiro encontro deles, depois das Torres Gêmeas ainda. Então, vinha toda essa situação. Essas 2 situações assim que marcaram e que chamaram bastante atenção. Bacana, eu adorei te receber aqui no De Mar Entrevista, esses programas especiais da Copa do Mundo, sempre contar a história, né? E a história de Copas do Mundo, elas não passam só por jogadores, né? Por treinadores, por jornalistas, mas passam também por auxiliares, por árbitros, ou seja, é uma gama de gente envolvida para que tudo dê certo em uma Copa do Mundo. E a gente gostaria muito que você pudesse ter estado aqui como esteve para contar um pouco da sua história e, claro, você foi escolhido pelo destaque por tudo que te envolveu ao longo da carreira. Obrigada, viu, Roberto? Valeu demais. Ok, eu agradeço, estarei sempre à disposição para contribuir, também poder passar um pouco da curiosidade. Às vezes tem me né? É sempre meio pejorativo, as pessoas têm essa curiosidade e nós também temos que expor um pouco mais isso para as pessoas entenderem também que o árbitro tem suas limitações, tem suas dificuldades, mas é um elemento importantíssimo. Tanto é que não existe árbitro, não existe jogo sem árbitro, né? Então, se a gente pega a história da arbitragem, como ela foi inserida no futebol, as pessoas vão dar mais valor, né? Só um fato um pouquinho, só para a gente completar essa entrevista. Eu chego na Europa, qualquer árbitro que chegar na Europa, ele vai ser recebido e ele vai passar no aeroporto onde passam as autoridades. Verdade. Você fica junto de todas as pessoas ali. Você é tratado como autoridade na Europa. Eu entendo que ser árbitro é algo realmente muito difícil e que você tem essa prerrogativa. Então, te valoriza, te estimula, é gratificante também. Ah, foi lindo. Obrigada demais. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Vamos conversar mais vezes em outras histórias, em outros programas, com certeza. Obrigada demais, viu? Valeu. Abração para você. Valeu. Até mais. Abraço a todos. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.